Como escrever sobre uma história real? Eu sou Gabriela Gasparim, jornalista, escritora e trabalho com a escrita de livros de não ficção. E este aqui é o primeiro de uma série de 3 vídeos que eu vou explicar para você que quer escrever a história da sua própria vida, um livro sobre a história da sua família, a trajetória da sua instituição ou um evento específico bastante marcante na sua comunidade, por exemplo, e não sabe por onde começar. Bom, este primeiro vídeo vai falar sobre a fase inicial, que é a fase da apuração. A apuração vem antes, inclusive, da escrita. Existe uma frase do poeta Pablo Neruda que diz o seguinte, que é uma frase inspiradora para a gente começar esse assunto. Escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio você coloca ideias. Bom, num livro de ficção, as ideias vão vir da sua cabeça, vão vir da mente, da criatividade do autor. Então ele vai poder usar cenas, personagens, conflitos que ele inventou com base na experiência da vida dele ou nas pesquisas que ele fez. Na história real, o processo é um pouco diferente. Antes de você sentar para escrever e antes de você sequer imaginar como vai ser essa história, como que você vai começar ou terminar, você precisa saber que história que é essa, que história que eu vou contar. E para você saber, você precisa fazer pesquisas, entrevistas, buscar documentos, e é isso que é a apuração. Um exemplo simples, por exemplo, é quando você chega na sua casa cansado de um dia de trabalho e chega para contar como foi o seu dia para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, ou até mesmo para sua mãe e para o seu pai. O que você faz? Você conta o dia inteiro do começo ao fim ou você basicamente seleciona ali o estopim, o episódio que mais marcou no seu dia? Para você fazer isso, você acessou sua memória, descobriu qual foi, identificou qual foi o seu dia inteiro e desse dia você destacou aí o episódio mais marcante para poder contar para os seus familiares, seja lá um conflito, uma coisa boa, enfim. A mesma coisa você vai fazer se você for escrever a sua história real. Primeiro, você precisa ter consciência de toda a sua história, tudo o que aconteceu, para depois ir identificando os episódios interessantes para você começar a escrever a sua história. Bem mais fácil, né? Uma dica é você começar a fazer isso, por exemplo, numa linha do tempo. Você pode registrar num papel, no computador, do começo ao fim da sua vida, todos os episódios que aconteceram que você se recorda. E aí, depois disso, então, você tem material para escrever o seu livro. Se a história for por exemplo, de uma família, de uma instituição, de uma empresa, é importante que você entreviste todos os envolvidos nessa história. Então a entrevista é fundamental na fase de apuração, seja no jornalismo a gente fala entrevista, no campus da história o pessoal fala história oral, nada mais é do que ir lá, pegar o seu gravador, o seu caderninho, ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre aquela história e ir perguntando, curioso, instigado, a respeito de tudo que aconteceu. É muito importante também que você procure arquivos, documentos, registros, fotos, pesquise informações oficiais a respeito daquela história. Nem que seja a história da sua vida, eu duvido que encontrar fotos da sua infância, cartas que você porventura tenha recebido, o registro do seu nascimento, de repente documentos dos seus antepassados, vão te ajudar muito a conhecer a própria história e a ter material suficiente para escrever sobre ela. Então, não se esqueça, antes de começar, deixa o computador para lá, às vezes a pessoa chega, vou escrever sobre a minha história, ou vou escrever a história da minha empresa, senta e começa a escrever. Esquece que para ela começar a escrever, ela tem que saber toda a história, do começo ao fim. Então, a apuração é a primeira fase, a primeira etapa para você poder contar uma história real. Deixa o computador para lá, vai fazer suas pesquisas e depois volta aqui para assistir o próximo vídeo, que é o da fase da escrita. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, envia para alguém que possa se interessar pelo assunto e não deixe de nos acompanhar. Vidaria no YouTube, no Facebook e no nosso blog www.vidaria.com.br. Obrigada!